Tudo bom? Vamos falar um pouquinho hoje sobre mais uma contribuição social. A gente já viu que dentro das contribuições sociais existe um grupo que são as contribuições sociais pagas pela empresa sobre a folha de pagamento dos seus empregados, ou seja, sobre aquilo que é pago a título de remuneração para os empregados dessa empresa. A gente também já teve a oportunidade de conversar que a contribuição para o INSS, a contribuição social que o empregado, que o trabalhador paga, não tem nada a ver com a contribuição que a empresa paga porque contrata esta pessoa como seu empregado, como seu empregado. Então, são duas contribuições distintas. E a gente também já sabe que as contribuições sociais são aquelas que são direcionadas, que são concentradas num orçamento que sustenta, que dá lastro financeiro para a Seguridade Social. E o sistema de Seguridade Social é um sistema que engloba as ações de saúde, de assistência social e de previdência social. Esse sistema, então, não pode correr o risco de ficar sem dinheiro. A gente tem que evitar, na maior e mais eficaz medida possível, que haja um colapso desse orçamento. É por isso que a Constituição prevê que dentro desse orçamento vão entrar contribuições que vão incidir em cima de coisas diversas, de fatos geradores diversos, e que serão pagas por várias pessoas diferentes. Dentro desse esquema ou dessa lógica, a gente viu que a empresa paga contribuição social não só sobre a folha de pagamento, que é o que a gente vai finalizar hoje, mas também sobre o lucro e sobre o faturamento ou a receita, além das outras contribuições que outras pessoas pagam. O que importa é você entender que aqui a gente está falando de contribuição social, de contribuição previdenciária, se a gente puder especificar ainda mais essa contribuição, paga pela empresa sobre a folha de salário dos seus empregados. A contribuição patronal típica, a gente já viu, é aquela de 20% sobre o total da folha. E a gente também já teve a oportunidade de conversar sobre o SAT, Seguro contra Acidentes do Trabalho, e sobre o valor, a alíquota e base de cálculo de cada uma dessas contribuições. A nossa contribuição de hoje é chamada de contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial. Contribuição adicional para o custeio da aposentadoria especial. Para você entender o que é essa contribuição, como ela é calculada e para que ela serve, eu preciso te explicar a outra ponta dela. Eu estou falando da contribuição para o INSS, da contribuição previdenciária, mas eu preciso te explicar o benefício que possivelmente essa contribuição vira, para que você entenda com mais tranquilidade, com mais clareza, como essa contribuição funciona. Pois bem, existem pessoas não. As pessoas, em geral, no tipo de mundo que a gente vive, precisam de dinheiro para viver. Então, todos nós precisamos de dinheiro para ter acesso à moradia, água, energia elétrica, comida, lazer, o que quer que seja. E para conseguir dinheiro, a maior parte de nós, aqueles que não têm capital para investir, né? O dinheiro vira dinheiro. Aqueles que não têm dinheiro suficiente, que não têm capital, a maior parte de nós trabalha. E nós vendemos com o nosso trabalho a nossa capacidade produtiva.
vendemos a nossa força de trabalho em troca do dinheiro que a gente precisa para viver. Então, eu trabalho e recebo salário. O salário, na verdade, é o pagamento do meu tempo e da minha capacidade. Então, a minha força produtiva é o produto que eu vendo quando eu trabalho, quando eu presto serviço para alguém. É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou trabalhando e vou receber porque estou trabalhando. Mas se você considerar que eu sou professora e que eu estou trabalhando dando aula, você tem que concordar comigo que eu trabalho numa condição tão favorável que a única coisa que eu entrego para o meu patrão, por exemplo, para o dono da faculdade, é a minha capacidade de trabalho. Nada mais. Agora, algumas outras pessoas também precisam trabalhar, também trabalham, mas elas, para trabalhar, entregam, além da sua capacidade produtiva, também um pouco da sua saúde. Todo dia, algumas pessoas deixam na mão dos seus empregadores um pouco do seu tempo e também um pouco da sua vida. Privilegiados deixam só o seu tempo e a sua capacidade de trabalho. Outras pessoas trabalham em condições que fazem com que, dia a dia, pouco a pouco, eles percam um pouco da sua saúde. É o que acontece, por exemplo, com quem trabalha num ambiente muito barulhento. Quem trabalha sob um ambiente ruidoso, num ruído realmente alto, ao longo do tempo, de tanto trabalhar 8 horas por dia naquele ambiente tão prejudicial, ao longo do tempo, essa pessoa muito provavelmente vai desencadear, vai desenvolver um quadro de surdez profissional. Aquilo que a gente chama de disacusia, surdez provocada pela exposição excessiva a um alto ruído. Então, é diferente, é muito diferente o trabalho que eu presto, que eu posso dar aula por 30 anos e vou sair inteira, envelhecida porque o tempo passou, mas vou sair inteira, espero que uma velha bem inteira, do que algumas pessoas que, se trabalharem 30 anos como eu, vão sair envelhecidas porque o tempo passou e surdas. Se o empregado trabalha numa refinaria e passa o dia inteiro respirando benzeno, ele vai sair envelhecido porque o tempo passou e também vai sair leucopênico ou leucêmico. Mas ele vai sair com problema, muito provavelmente ele vai sair com problema sanguíneo dessa magnitude. Se alguém trabalha com sílica, que é borracha, vai sair com silicose, vai sair com o pulmão, depois de passar tanto tempo, todos os dias, respirando aquela borracha, vai sair provavelmente com o pulmão emborrachado, vai sair com silicose. Pois bem, uma série de pessoas que, quando trabalham, se expõem a um prejuízo à sua própria saúde, à sua integridade física e às vezes até à sua vida. Nesse sentido, nós como sociedade, e aí eu digo nós como sociedade considerando que todos nós votamos em pessoas que, ou melhor, a maioria de nós coloca no Congresso pessoas que fazem as leis e que dizem aquilo que seria o que nós desejamos como sociedade, né? Num sistema representativo democrático, quando se faz uma lei, quando se cria uma norma, é porque nós, sociedade, assim quisermos. Então, nós como sociedade reconhecemos que essas pessoas precisam de uma atenção diferente, que se o trabalho delas não é igual aos outros, eu tenho que criar para elas uma proteção proporcionalmente diferente também, que respeite essas diferenças.
É por isso que nós, como sociedade, indicamos para o Estado que essas pessoas têm direito de se aposentar antecipadamente. Elas se aposentam com menos tempo trabalhado, porque é uma forma que se vê de tirar, ou melhor, que se tem de tirar essas pessoas do risco. Bom, se eu deixar alguém muito tempo num lugar barulhento, essa pessoa provavelmente vai ter uma surdez, uma perda auditiva. Então, eu vou fazer ela trabalhar menos e vou tirar ela do barulho antes para evitar que ela fique surda, para evitar que ela tenha uma perda auditiva ou para evitar que ela tenha uma perda muito grande, um prejuízo muito grande. Tem alguém que trabalha pendurado num cabo de alta tensão, mexendo com eletricidade. Se ele tomar um choque, ou alguém que trabalha com explosivos, olha aí o que aconteceu há pouco tempo atrás na Arábia Saudita, não foi? Em relação àquela explosão do galpão que armazenava fogos de artifício. Uma pessoa que trabalha no local desse, ela vive frequentemente, constantemente sob o risco de um acidente dessa magnitude. Eu que estou trabalhando aqui, onde vocês estão vendo, não tenho esse risco. Pode acontecer do prédio desabar? Pode, mas veja, isso é de fato um acidente, aquilo que a gente não espera. Não existe risco aqui. Pode acontecer, mas é improvável que aconteça. É possível, mas é improvável. Agora, outras pessoas não. Então, se a pessoa está trabalhando sob o risco de ficar doente, de ter uma diminuição da sua integridade física, um prejuízo na sua integridade física, se estiver trabalhando sob risco, inclusive risco de morte, quando eu tiro ela desse risco antes, em alguma medida eu estou protegendo essa pessoa. E isso a gente faz por meio da aposentadoria precoce que o Estado pode dar para essas pessoas. Então, nós, sociedade, reconhecemos que esta é uma questão que o Estado tem que observar. E é por isso que lá no INSS existe uma aposentadoria para esse tipo de gente. A gente chama de aposentadoria especial. A aposentadoria especial é então essa aposentadoria antecipada, uma aposentadoria precoce, uma aposentadoria em que a pessoa precisa ter menos tempo de trabalho para conseguir recolher-se aos seus aposentos, ou em outras palavras, aposentar-se. Pois bem, só que a lei prevê que esse menos tempo, que essa quantidade menor de tempo, traz para o sistema, para o seguro, para o INSS, para esse orçamento da Seguridade Social, pode trazer um desequilíbrio. Porque essas aposentadorias, elas podem acontecer depois que a pessoa trabalhou por 25 anos, 20 anos ou 15 anos, dependendo da gravidade do agente nocivo em relação ao qual ela teve contato. Então, por exemplo, alguém que trabalhou num ambiente ruidoso, num ambiente barulhento, vai se aposentar depois de 25 anos trabalhando naquela condição. Agora, um mineiro de subsolo, aquele que faz mineração subterrânea em grandes profundidades, em locais isolados, pode se aposentar depois de trabalhar por 15 anos. Então, veja, se alguém trabalha 15 anos, se aposenta e depois pode receber esse benefício por um período muito grande, receber aposentadoria, eventualmente se falecer, deixar mais um benefício de pensão para os seus dependentes, enfim, eu vou ter muito pouco tempo pago para um benefício que tenha perspectiva de durar por mais tempo. Existe, então, o risco de desequilibrar isso. Foi por isso que a Constituição estabeleceu que a empresa que contrata um empregado para trabalhar nessa condição que é prejudicial para ele, vai ter que pagar um extra
uma contribuição adicional para que esse empregado se aposente mais cedo, para que esse empregado se aposente pelo especial. Essa é a contribuição adicional para a aposentadoria especial. Veja, todos nós como sociedade nos beneficiamos desse trabalho. Muita coisa do que está aqui nessa sala onde eu estou gravando agora foi feita em fábricas e indústrias por pessoas que se submeteram a condições insalubres de trabalho, pouco saudáveis. Na medida em que todos nós nos beneficiamos, esse é um problema social que o INSS protege. Mas num olhar mais direto, é a empresa que toma essa mão de obra que tem o maior benefício dela, porque é a empresa que ganha dinheiro em cima do trabalho dos empregados e que, por isso, assume o risco da atividade. Aliás, só é empresa se houver intenção de lucro. A gente não pode romantizar essa questão. A empresa foi feita para gerar lucro. O dono da empresa investe tempo, tecnologia, know-how para ganhar dinheiro. É o trabalho dele, é o salário dele. E está tudo certo em relação a isso. Mas a gente precisa reconhecer que se esse dinheiro vem de alguém que está vendendo para essa empresa trabalho e saúde também, a empresa precisa de alguma forma garantir que esse empregado vai conseguir receber a proteção que a sociedade dá para ele, que é essa aposentadoria precoce. É por isso que a empresa arca com essa contribuição adicional. Para todos os empregados, para pagamento em geral, para que todos nós empregados possamos receber INSS, a empresa garante, ou melhor, a empresa efetua o pagamento de uma contribuição social básica, aquela patronal padrão, que a gente já viu que é a de 20% sobre todos os salários. Então a empresa soma o salário de todo mundo e paga 20%. Agora, se a empresa tem 100 empregados e tem 4 que trabalham em situação insalubre, perigosa, prejudicial à saúde, é só em relação ao salário desses 4 que a empresa tem que pagar esse adicional para custeio da aposentadoria especial. Afinal, é só em relação a esses 4 que a aposentadoria antecipada vai ser concedida, provavelmente. Então, a empresa conhece e sabe que existe uma tabela, existe um anexo no decreto da Previdência Social. O regulamento da Previdência Social é o decreto 3048 de 99. Esse decreto, se fosse uma lei em sentido menos técnico, ele tem um anexo. No final, existe um quadro em que constam alguns agentes agressivos, alguns agentes nocivos, que podem ser biológicos, químicos ou físicos, e do lado do nome do agente tem uma coluna dizendo quantos anos aquela pessoa vai ter que se expor a esse agente para conseguir se aposentar. Então vai estar lá, ruído, 25 anos a pessoa se aposenta. Radiação, com 25 anos a pessoa se aposenta. Benzeno, 25 anos a pessoa se aposenta. Hidrocarbonetos, 25 anos a pessoa se aposenta. Mineração de subsolo, 15 anos a pessoa se aposenta. Então existe uma lista de agentes agressivos que garantem aposentadoria em 25 anos, 20 anos ou 15 anos de contribuição. A empresa sabe disso, ou melhor, deve saber disso. Então ela vai olhar, tem um empregado meu que está trabalhando num lugar barulhento. O que eu vou fazer? Vou pegar esse daí, que eu já sei que se enquadra nessa tabela,
vou ver qual é o salário dele e vou pagar a contribuição adicional em cima do salário dele, só dele, não de todo mundo como nas outras, só desses empregados que se aposentam antecipadamente. Essa contribuição também é variável. Se a pessoa trabalhar por 25 anos, a contribuição é menor, porque ele trabalhou mais tempo. Agora, se é um caso de uma contribuição de 15 anos, trabalhou muito pouco, precisa ter uma contribuição maior para fazer frente ao custo dessa aposentadoria. Então, se alguém se aposenta com 25 anos, a empresa paga uma contribuição de 6%. 6%. Se alguém trabalha numa atividade cujo exercício garante aposentadoria especial com 20 anos, a empresa vai pagar sobre aquele salário uma contribuição adicional de 9%. E se a pessoa trabalha em exposição a um agente que faz com que ela possa se aposentar depois de 15 anos trabalhando, a alíquota que a empresa paga é uma alíquota de 12%. 6, 9 e 12% é o percentual que a empresa paga, a depender do tempo de exposição, do tempo de serviço que a aposentadoria vai exigir. 25 anos, 20 ou 15 anos, respectivamente. Ok? Então, a base de cálculo é só o salário de quem vai se aposentar pelo especial. A alíquota depende de qual é essa aposentadoria especial. Se for uma aposentadoria com 25 anos, 6%, 20 anos, 9%, 15 anos, 12%. Bom, isso encerra o bloco das contribuições sociais que as empresas e empregadores pagam incidente sobre a folha de pagamento, incidente sobre salários e remuneração. Mas não é só isso que a empresa paga, não. A empresa também paga as contribuições sociais sobre o lucro e sobre o faturamento. É por isso que a gente ainda vai continuar essa matéria para falar um pouquinho sobre outras contribuições que incidem sobre outras bases. Mas as contribuições sobre a folha de pagamento têm que estar muito claras para você. Você tem que saber, porque a matéria é super importante. Seja qual for a análise que a gente faça dentro de uma empresa, seja para verificar quanto a empresa gasta do ponto de vista contábil, seja para fazer uma boa gestão administrativa para evitar custos, seja para fazer uma defesa jurídica num determinado caso, seja pensando na saúde do empregado, não tem como você não saber e não passar pelas contribuições sociais incidentes sobre a folha. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se ainda ficou alguma dúvida, já sabe onde me achar, é só perguntar. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!